Bom, a pretensão também não é contar a história do associativismo, porque todo mundo já conhece, né? A gente, sempre que começa uma apresentação sobre isso, eu sempre falo que, para mim, o associativismo começou muitos e muitos anos atrás, quando se trabalhava na roça, né? E aí as famílias se reuniam, iam ajudar a outra família a plantar, depois se reunia, ia para outra família, ia para os... Né? Até hoje isso acontece, a gente aprendeu com esse pessoal e começou, né, um modelo de associativismo aí no mercado farmacêutico que veio mudando de uns tempos para cá, que a gente conhece o modelo que hoje é o modelo que a maioria de nós trabalhamos, com algumas diferenças, obviamente. Né? Mas, enfim, o objetivo aqui é mostrar, então, a experiência da Rede Soma, né, o nosso ponto de vista, e não é, de forma alguma, nortear as pessoas de como devem fazer o seu próprio negócio, rodar. Mas a nossa experiência é o que a gente quer mostrar aqui, o nosso jeito de pensar as coisas. Né? Então, como eu disse, eu recebi as perguntas do Sr. Nilson, do e-mail, e comecei a montar aqui, então, uma apresentação, objetivando responder essas perguntas que ele me passou. Né? Então, obviamente, o norte é o associativismo, é a rede associativista, né? E a pergunta que o Sr. Nilson fez, basicamente, quais são os principais fatores de sucesso para uma rede associativista? Né? A gente vai tentar responder do nosso ponto de vista, o que a gente acha, e espero contribuir com todos. Né? A primeira resposta para essa pergunta foi uma nova pergunta. Né? Eu pensei, o que é sucesso para a rede associativista? Né? Então, assim, para nós, sucesso da rede associativista, primeiro entender, né, que a rede associativista, e aí é um paradigma que a gente tem que quebrar, no nosso dia a dia a gente trabalha para quebrar esse paradigma, junto com as farmácias, porque as farmácias às vezes ligam para nós e falam, não, porque a rede podia fazer isso para nós, a rede podia fazer isso, e na verdade a rede são as farmácias, né? A rede não é um escritório central onde está lá a nossa equipe trabalhando, ali é o escritório central da rede. Mas a primeira questão é quebrar esse paradigma junto com as farmácias mesmo, já é um desafio, né? Com os gestores de farmácia, fazer com que eles se entendam como rede, eles fazem parte de uma rede, por isso o nome rede, né? Porque são vários elos juntos, né? Formando aí nessa teia uma grande rede que pretende cobrir aí, né? E gerar um atendimento para a equipe. Então, se a rede é isso, sucesso para a rede, naturalmente, é o crescimento da farmácia. Não há rede bem-sucedida se a farmácia não está bem-sucedida. Então, quando a gente quando a gente trabalha com esse pensamento e transmite isso para todo mundo envolvido nessa cadeia, e aí todo mundo que eu falo é todo mundo mesmo, sabe? Desde a indústria, né, igual a gente falou agora, até mesmo o balconista que está lá na ponta, né, da farmácia, até provavelmente o cliente, né, o consumidor da farmácia. Todo mundo tem que entender isso, né? Então, uma vez entendido isso, eu tenho que entender que sucesso mesmo para a rede é o crescimento da farmácia. Se a gente trabalha com isso, e se a minha equipe, que atende as farmácias, se todo mundo, o balconista, o vendedor, todo mundo entende isso, todo mundo vai buscar esse objetivo, né? E o resto vem por consequência. E isso não é demagogia, isso é obrigação, né? Não adianta, assim como a farmácia vai abrir o negócio dela, e se ela não objetivar, né, qualidade de vida para o seu cliente, bom atendimento, se ela objetivar hoje em dia, em 2021, né, se ela objetivar somente lucro, dinheiro entrando no caixa, ela também não vai ter muito sucesso. Ela vai ter que trabalhar, né, também buscando ali no dia a dia dela um conforto para o cliente, a qualidade para o cliente. Né? Então, o nosso pensamento hoje ele é esse, tem dado certo. A gente trabalha com foco na farmácia. Né? A gente diz até que a farmácia é primícia para nós. E o resto vem por acréscimo. Né? Algumas outras perguntas. Qual a expectativa da farmácia ao se associar à rede? Essa eu coloquei por minha conta porque tem a ver com a pergunta, né, que foi feita em relação ao sucesso para o associativismo. Qual a expectativa? A gente se pergunta isso todos os dias, né? Todos os dias, a maioria das vezes, toda semana, todo mês, tem um movimento dentro das redes, né? Mais farmácias entrando, se associando à sua rede, à nossa rede, né? E o contrário também às vezes acontece, farmácias também desassociando, né? Então a pergunta é essa: qual a expectativa, né, da farmácia? E quais os motivos da desassociação, né? Por que ela sai? Né? Por que a farmácia deixa de ser associada?
E aí eu coloquei uma frase embaixo: a retenção da farmácia é um desafio tão grande quanto a associação, né? É tão mais desafiador manter a farmácia na rede do que trazer a farmácia para a rede, né? E aí a gente sabe muito bem disso. Eu estou repetindo coisas que eu sei que os senhores já conhecem, mas é importante que a gente traga isso para o nosso questionamento, para a gente entender qual é a expectativa, quais os motivos da desassociação. Essas perguntas, elas respondem uma à outra, porque o motivo da desassociação, na nossa opinião, é a expectativa que foi criada pela farmácia, né? Agora, quanto maior essa expectativa, maior o risco da desassociação. Então, para nós, a gente entende que é importante que quem apresenta o projeto, o expansor, né, a gente tem o Agerton aí, lá da Universal, que trabalha lá no Nordeste, que faz expansão, né, e ele sabe disso, que a responsabilidade de quem apresenta o projeto, ela é muito grande, porque dependendo daquilo que você fala, da expectativa que você cria, você pode criar uma expectativa tão grande que não conseguir atender. Então, acho que o grande objetivo é que na própria apresentação do projeto, no fechamento do contrato, né, que a farmácia esteja ciente de que a rede associativista ela entrega estratégias e ferramentas, mas se a farmácia ela não aplicar essas estratégias, essas ferramentas, nada vai acontecer. A gente até brinca aqui que tem farmácia que pensa que a gente é meio que uma seita, né, uma religião, né, que assinou o contrato, no outro dia tudo vai mudar, a farmácia dele vai encher de gente, vai ficar mais limpa, mais linda, mais iluminada, dando mais lucro, e na verdade nada vai acontecer. Só vai acontecer se ele pegar as ferramentas e as estratégias e as oportunidades que a farmácia traz para ele e colocar em prática. E isso a rede não consegue fazer, né? Então isso nos chama a atenção. Posso te interromper só para colaborar com o seu pensamento? Por gentileza, por favor, por favor. Boa tarde, pessoal. Sou Agerton aqui, gestor de expansão da Rede Universal aqui no Nordeste. Estou alocado aqui em João Pessoa. Paulo Henrique, só para colaborar com o que você falou aí, realmente a questão da expectativa, ela está ligada também à percepção. E, geralmente, quando uma loja independente, ela pensa em se associar, ela pesquisa, né? Então, geralmente, ela tem uma expectativa do que ela pensa sobre determinada rede ou sobre o nível de serviço de uma rede de farmácia. Outra coisa é a percepção que ela tem após entrar na determinada rede. Então, a expectativa e percepção são duas coisas que trabalham juntas aí nesse ponto, né? A expectativa é o que ele espera receber. Se depois que ele entra, a percepção é maior do que a expectativa, então ele fica. Se ela for igual, aí você tem que fazer um trabalho também para que melhore a percepção dele durante o tempo. Agora, se ele entra e a percepção é inferior à expectativa que ele tinha, aí ele sai. Então, só para pontuar essa situação aí, desculpa ter atrapalhado, meu. De forma alguma, ninguém atrapalha, não, só colabora mesmo, né? O objetivo aqui é um bate-papo mesmo, não é, né? Um fala e o outro escuta, né? Aqui a gente quer ouvir mesmo a opinião de todo mundo, e eu agradeço a sua contribuição, porque faz todo sentido, né? Exatamente isso, né? Até a expectativa tem que ser dosada, né? E, nesse caso, a expectativa, de acordo com a expectativa, vai ser a percepção que ele vai criar, né? Então, assim, é importante que a gente trabalhe no dia a dia, mostrando para ele que a ferramenta que está lá, disponível para ele, é como, eu costumo dizer assim, o cara está usando uma enxada, você entrega para ele uma roçadeira elétrica, né? Ele não usar a roçadeira, não vai ter valor nenhum para ele, aquela tecnologia. E o que a rede muitas vezes faz é isso, né? Ela entrega uma nova tecnologia, ela entrega, né, novas ferramentas, mas a farmácia insiste em usar a ferramenta antiga e quer que as coisas aconteçam, que as coisas mudam. Esse é o grande desafio, né? Porque nós trabalhamos com a cultura das farmácias, e muitas vezes tem farmácia. Nós temos na Rede Som farmácia que tem mais de 50 anos de existência, farmácia que passou do pai para o filho. Então, você mudar, transformar, né, uma cultura dessa é um desafio muito grande. E isso vai acontecendo aos poucos. Por isso que eu costumo dizer que no associativismo, a gente está só começando. A tendência é desenvolver muito mais, tanto as redes, como o escritório central, né, como sede,
quanto às farmácias, porque as farmácias estão em processo de desenvolvimento, já sabem da necessidade de mudar, mas daí, para acordar e mudar, leva um tempo muito grande, né? Mas é fundamental isso mesmo. Uma das ideias que a gente tem, uma das ferramentas que a gente trabalha muito, é a questão da gestão, né? Então, por isso que a gente trabalha assim, ó, tem que trabalhar a gestão para que ela, trabalhando a gestão, até o conhecimento mesmo, o gestor da farmácia valoriza a ferramenta, começa a usar a ferramenta e automaticamente vai ter os resultados que vai fixá-lo aí na rede e fazer com que ele cresça junto, trazendo, então, a rede, né, ele fazendo parte desse crescimento junto com as farmácias, né? Primeiro, a gente tem que entender, né, de onde começa a rede, né, onde começou. Então, com a ideia do projeto, né, a concepção do projeto geralmente começa com o gestor da rede, né, com o administrador da rede. Né? No nosso caso, pelo menos foi assim. E aí, a gente tem que entender, nesse caso, que o papel do gestor, do diretor da rede, ele é fundamental no sucesso do negócio, né? E a responsabilidade, ela é enorme, né? Quanto mais farmácias tem na sua rede, maior é a sua responsabilidade, porque aquilo que você fala como líder, né, ele acaba, né, se tornando realidade. Então, qual o papel do gestor da rede nesse negócio? A gente tentou, né, descrever aqui os principais papéis, mas algumas coisas, obviamente, são bem claras para todos já no dia a dia, você já percebe, mas eu coloquei em primeiro lugar liderar, né? E aí, liderar equipes. E aí eu vou mais além, assim, porque não é só liderar, muitas vezes a gente, né, entende que o papel do gestor é liderar a equipe interna, o escritório central, e na verdade, todas essas características e todas essas necessidades de atuação do gestor da rede associativista, ele vai ser dúbio, porque ele vai ter a dimensão do escritório central, onde está localizada a equipe de trabalho dele, e vai chegar e vai passar até o balconista da farmácia. Então, liderar equipes, na verdade, todos os processos, na verdade, ele vale aqui, nesse dizer aqui, vale para equipe interna de trabalho na rede, quanto também para a equipe da farmácia. Então, liderar equipes no geral, né? Liderar o gestor da farmácia, liderar a sua equipe interna, liderar o balconista, ele é um líder. E esse líder, ele tem uma responsabilidade enorme, como todo líder, né? E quanto maior, né, esse grupo de liderados, maior é a nossa responsabilidade com essa equipe. Porque o objetivo é fazer que todo mundo cresça. Eu nunca esqueci de uma frase que fala que, talvez não com essas palavras, mas explica que o sucesso de um projeto está extremamente ligado e vinculado ao número de pessoas beneficiadas com ele. Então, o seu projeto só vai ter sucesso se ele beneficiar o máximo de pessoas possíveis. Então, todo projeto, na soma, a gente tem que entender aonde que encaixa a indústria, a distribuidora, o representante da distribuidora, o representante da indústria, a farmácia, né, o balconista da farmácia, o gerente da farmácia e o consumidor final. Então, todo projeto, ele tem que envolver todos esses stakeholders, né? Ele tem que envolver todo esse pessoal que está envolvido aí, desde a indústria até o consumidor final. Quanto mais gente esse projeto envolver, mais gente trabalhando para que ele dê certo. Por quê? Porque ele beneficia todo mundo, né? Então, liderar equipes é muito mais além do que liderar o próprio pessoal do escritório, né? Na verdade, na nossa concepção, é liderar aí começa pela minha equipe, pelas pessoas que estão mais perto de mim, mas eu lidero e influencio toda essa rede de negócios, né, que forma essa rede associativista aí, né? Além disso, na nossa concepção, o gestor da rede ele tem que organizar os processos e as equipes, né? Então, organizar e criar processos, criar procedimentos, um organograma que funcione, né, uma divisão de tarefas, uma divisão de trabalhos, os processos, como eles são desenvolvidos dentro da sede da rede. Tudo que eu falo aqui, como eu disse, ele fala da sede da rede e também das farmácias, né? Cabe a nós criar processos e procedimentos que sejam factíveis lá dentro, no dia a dia da farmácia, né? Através de tecnologias, através, né, de inteligências mesmo, criar processos, né, e designar aí pessoas que tenham competência para colocar isso em prática. E aí, aquilo que eu falei,
vai passar pela empresa, pela sede da empresa, né, da rede, vai chegar até lá na farmácia, no balconista de farmácia, no caixa, na perfumista, né, como a gente acabou de ver aqui o projeto, né, de dermo, que é um sonho para nós também. A gente desenvolveu alguma coisa, porque a gente sabe que é um nicho mal trabalhado nas pequenas farmácias, né? Então, quando a gente desenvolve, a gente tem que ver o tamanho da grandeza do projeto. Ele tem que envolver as farmácias, senão não adianta. Você desenvolve um projeto aqui, a farmácia não aceita, não acata, e não vai ter sucesso, né? É muito importante que o gestor ele estabeleça valores e acompanhe se esses valores estão escritos, né? Na Rede Soma, a gente tem os nossos valores impregnados na empresa fisicamente. Eu fiz questão, a gente colocou os nossos valores estampados nas nossas paredes. Então, se você chegar no nosso escritório central hoje, você vai ver lá que está lá os nossos valores impressos na nossa parede, assim como a nossa visão, né? Assim como a nossa missão. Então, é importante que isso norteie o dia a dia. Quando um colaborador de vocês, um consultor de vocês está lá falando com a farmácia, ciente dos valores, da missão e da visão da rede associativista, aquilo vai nortear as decisões e a fala dele com o gestor da farmácia. Então, para nós, isso é importante. E tentar fazer com que esses valores, com que essa visão, né, ela seja comprada pela equipe e pelas farmácias, né? Isso é fundamental para o gestor também. Dentro de relacionamentos, é o que a gente entende que esses valores funcionam. Os valores, eles servem para quê? A nossa missão, a nossa visão, eles servem para quê? Para nortear nos nossos relacionamentos como deve ser o comportamento, né? Eu estou falando com vocês aqui agora, mas nesse momento tem uma equipe nossa comercial lá em Belo Horizonte se reunindo com a indústria, com distribuição, né? A Tasmânia está aí com a gente, que é gerente comercial também aqui, atuando lá com a equipe dela. Então, assim, você não tem braço, você não tem olhos para acompanhar tudo. Quando você estabelece valores para os seus relacionamentos, né, ainda que eles estejam falando lá, a gente sabe exatamente como está sendo tratado, como que as pessoas estão sendo recebidas, como, né, quais os valores que a gente está colocando nas nossas negociações, né, quais são as primícias nossas, né? Então, isso é importante no dia a dia também do gestor da rede associativista. Administrar o escritório central, aí a gente já falou, né, que é fundamental dividir, contratar, selecionar as pessoas que vão compor e dividir tarefas, né, estabelecer critérios de trabalho, mas também criar uma postura profissional dentro do escritório para que tenham realmente o crescimento necessário da rede em si, né, em números, mas também que as farmácias ganham market share, que é o mais importante no negócio todo, né. O líder também, o gestor da rede, ele tem que estabelecer metas, e aí metas que nós falamos metas que nos façam acordar e ter o que buscar, né? Então aí a gente sabe da importância disso, eu sei que todo mundo já faz, mas no dia a dia estabelecer metas para a equipe trabalhar, para a equipe buscar, conseguir estabelecer metas para as farmácias também. A gente acha isso muito importante. Estudar, prever e apontar caminhos. A nossa função é extremamente importante quando se trata de estudar, conhecer os números e apontar caminhos, tendências de mercado, né? Como o Nilson fez muito bem conosco hoje, a gente fica tão feliz, né? E não é porque está na presença, mas eu faço questão de dizer assim, que é muito bom ter o Nilson à frente, né, de nós, liderando as nossas redes, porque como ele estuda, como ele apresenta o mercado para nós e apresenta as oportunidades e os caminhos que a gente deve seguir, isso para mim também é um exemplo que nos ajuda a nortear, né? E dentro da farmácia, a farmácia espera isso do líder. Ele tem que dar a cara, ele tem que se apresentar, né, e mostrar aí quais os caminhos que a farmácia deve seguir, porque essa pergunta, o gestor de farmácia que está lá na cidadezinha pequena, ou que está lá dentro no miolo do furacão em São Paulo, em Belo Horizonte, nas grandes capitais, né, no Rio de Janeiro, esse cara, muitas vezes, ele se vê solitário no escritório dele e ele se pergunta qual o caminho seguir. Então, o líder ele tem que se informar, ele tem que se preparar, estudar muito, para poder apontar os caminhos, né, que a farmácia deve seguir para poder, lá na frente, ter um sucesso ainda maior, né? A gente entende disso. O importante é que a rede tenha foco, né, na organização e que tenha foco nos propósitos dela, né? E aí,
algumas perguntas devem ser respondidas, né? Já na idealização do projeto. Quais colunas que sustentam esse projeto? Né? Em quais colunas o seu projeto está baseado? Eu digo que, assim como uma casa, qualquer projeto, se não tiver colunas, pelo menos 4, né, a casa não pode não se sustentar. Né? É um risco muito grande para todo mundo. A gente vai até mostrar para vocês em seguida aqui, né, quais colunas que a gente se apresenta. Né? Quais valores compõem a sua equipe? Né? Como eu trabalho selecionando a minha equipe, montando, e como essa equipe trabalha, né, no dia a dia dela, conduzindo o seu projeto. Ela sabe que ela está ali para fazer com que a farmácia cresça, que todas as atitudes dela, todos os pensamentos dela têm que ser objetivando o crescimento da farmácia. Ela tem essa consciência, né? Ela tem esse valor impresso, né? Ela entende qual é a missão, né? A causa pela qual vocês lutam, né? A equipe sabe disso. Se a equipe sabe, a farmácia também sabe disso, né? Qual é a nossa missão, né? Qual é a nossa causa, pelo que a gente luta. A gente sabe que o líder, antes ele mandava, depois ele atende, ele pede, no novo mercado ele tem que dar para a equipe dele, para os liderados dele, uma causa pela qual lutar. O dinheiro ele sacia, tudo sacia, mas a causa pela qual eu luto, ela sacia o meu coração, ela sacia o meu desejo de luta, que norteia todo homem, né? Então é importante que o líder dê para a equipe uma causa pela qual lutar. E uma boa causa, né, que é na nossa rede, é fazer com que as farmácias cresçam. E a gente comemora as notícias que chegam quando as farmácias estão crescendo, né, da mesma forma como a gente comemora, né, todas as grandes causas, todas as grandes conquistas que cada um de nós individualmente tem no seu dia a dia, né? E a visão, qual o futuro, né, que a sua rede almeja, né? Ou seja, nós queremos ser percebidos no futuro, amanhã ou depois, ou agora mesmo, cada dia mais, com qual, né, com qual o significado, né? Como eu quero ser visto, como eu quero ser percebido, né? Então, isso para nós também é muito importante, são valores que a gente não abre mão, né? Entregar, no caso da Soma, a gente está pregado na nossa parede lá. Eu vou mostrar no finalzinho para vocês aqui até uma foto que eu pedi para o pessoal mandar agora. Não ficou nada muito lindo, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando. Está lá escrita a nossa visão, né, que é de ser a rede que entrega valores, né, valores em todos os sentidos, né, que entrega, quando a gente assume um compromisso, a gente tem que correr e cumprir, né? Então, entregar valores para nós é entregar valores para todas as pessoas envolvidas, a indústria, a distribuidora, a farmácia principalmente, o balconista da farmácia e os seus clientes lá, né? Aqui eu trouxe um desenho, porque eu estava falando aqui de organizar processos e equipes, eu trouxe um desenho do nosso organograma para a gente poder trocar experiências, como disse, né? O organograma da Rede Soma hoje, ele é esse aí, a gente tem Paulo Henrique, que sou eu, né, como diretor-geral, CEO da rede. A gente tem o Leonardo Belfort, que é o nosso diretor comercial, né, que está vinculado a mim, ligado a mim. Abaixo dele, sendo coordenado e liderado por ele, imediatamente tem a Tasmânia, que é a nossa gerente comercial, que trabalha conosco já há 8 anos, desde o começo da rede. A Luciana Faria, que é a nossa gerente comercial, está nesse momento em Belo Horizonte, junto com o Leonardo, em reunião com indústrias e com distribuidores também. E abaixo deles nós temos a equipe de trade marketing e de inteligência de mercado, né? Abaixo de todos eles aqui. A gente tem hoje o nosso comercial, Tasmânia pode me ajudar aí, cerca de 20 pessoas mais ou menos, né, Tasmânia? Se eu tiver errado, me corrija, por favor, mas é mais ou menos esse número. Isso. Aqui envolvido aqui na equipe, diretamente ao Leonardo, a Tasmânia e a Luciana. Por outro lado, a gente tem a equipe que faz tudo acontecer, né, que nós brincamos assim, né? Aqui traz as oportunidades. A equipe do lado de cá faz tudo acontecer, que é dirigida pelo Antônio Carlos, que é o diretor de operações, que a gente chama, ele cuida, a gente brinca assim, que todas as outras coisas que não são vinculadas exatamente ao comercial, é o Antônio que me ajuda lá na organização, né? Então tem a equipe de consultoria, que a gente valoriza muito, a gente dá muito valor, né? Hoje a gente tem 24 consultores que a gente chama internos, que trabalham no dia a dia, algumas redes chama de anjo, né? A gente quis dar uma leitura mais office, mais profissional, e achamos melhor chamar de consultores internos, né? São 24 consultores,
coordenados pela Graciele, que está conosco também há cerca de 7 anos, que coordena essa equipe aqui, de 24 consultores internos. Eles todos têm curso superior ou estão cursando. Para vocês terem ideia, a Rede Soma, a gente valoriza muito, muito a nossa equipe, a gente não tem dúvida nenhuma que para a gente ter sucesso, a nossa equipe tem que ter sucesso, tem que ser bem sucedida, né? Então, nossos consultores ou já têm curso superior na área de administração ou contabilidade, ou estão cursando. Para vocês terem ideia, a Rede Soma hoje paga faculdade para 14 consultores, eles estudam de graça, a Rede Soma paga essa faculdade para eles, porque para nós é importantíssimo que eles estejam estudando constantemente. A Rede Soma também tem um programa de remuneração por treinamento, então todo consultor nosso que apresenta no final do mês um certificado de que concluiu um curso extra, seja ele do que for, de comunicação, de desenho, do que for que ele concluiu um curso extra e consiga imprimir e trazer para nós o certificado, ele ganha uma gratificação, então a gente paga eles para eles estudarem, né? Além disso, nós temos uma carga horária reduzida durante a semana, para que no final do mês, no último sábado do mês, eles tenham a capacitação no último sábado de 8 ao meio-dia, então são 4 horas que ficam acumuladas de trabalho para no último sábado do mês a gente ter essa capacitação. E aí a capacitação ela vai desde a parte de administração, a parte técnica, a parte de uso das ferramentas, até algo que vai desenvolver o ser humano. A gente já teve, por exemplo, curso de teatro, a gente já teve curso de como é que fala, de oração, né, de oratória, desculpa, oração, de curso de oratória, no dia a dia. Oração a gente faz sempre, todo dia. Então, a gente tem uma equipe que a gente sabe que tudo que a gente está conseguindo, a gente está conseguindo junto, né? Então, aqui a gente tem o pessoal da nossa equipe de consultoria, como eu disse vocês, o Antônio Carlos coordena, dirige, a Graciele coordena essa equipe de consultoria especificamente. Eu esqueci de falar aqui, está também o pessoal do nosso... Engraçado, não está aqui, mas está aqui o pessoal do nosso RH, a gente tem uma psicóloga também para atendê-los no dia a dia e conversar com eles e aprender e atendê-los assim no dia a dia deles. Todo dia ela está lá na empresa para dar suporte também. A gente tem aqui uma equipe de comunicação e marketing, né, que nos ajuda tanto no desenvolvimento da comunicação da sede, da marca Soma, como rede, como sede, e das farmácias também, dando suporte dentro do que é possível. É lógico que é um suporte limitado, porque hoje na Soma são 627 lojas, me parece, a gente atualizou isso a última vez, foi antes de ontem, que eu vi, mas a gente tem um suporte limitado, né, nisso aí, mas a gente dá um suporte também, mas o objetivo é criar e fazer com que as farmácias utilizem a marca Soma o máximo possível. Aqui também subordinado ao Antônio, né, liderado pelo Antônio, tem a equipe de expansão também nossa, que cuida da expansão, análise de sucesso do cliente, né, que é uma espécie de acompanhamento do desenvolvimento do cliente e trabalhar principalmente com essa retenção de clientes, porque a gente sabe que começa com uma insatisfação e toda a insatisfação vem aqui para essa equipe de análise de sucesso do cliente. A equipe de cadastro, obviamente, que sofre aí, como vocês, com a Tonfarma, com Santa Cruz, com os cadastros, com o PBM, essas coisas todas, eles cuidam disso. O financeiro, obviamente, é a nossa equipe de TI também. Então, aqui está o organograma da Rede Soma, né, da forma como é concebido hoje, e, obviamente, ele está em construção ainda, né? Então, eu falei para vocês da questão de os alicerces, né, das colunas, né, que estruturam o negócio. Desde o começo, a Rede Soma, a gente criou, dentro do nosso escopo de trabalho, né, 4 colunas, né? E a gente classificou essas colunas como tecnologia, marketing, gestão e comercial, né? Então, falando rapidamente de cada uma delas, a gente entende tecnologia como uma necessidade para a farmácia, né? A gente sabe da necessidade, aqui está incluso tudo, PBMs, cartão fidelidade, todos os programas nossos estão aqui envolvidos, a gente sabe que a necessidade de avançar em tecnologia, a gente observa isso, a Raia Drogasil comprando startups, né, cada dia anexando startups no seu projeto, porque ela sabe que a tendência de tecnologia é muito grande, de avançar nisso. A gente vem falando em todas as nossas reuniões aqui sobre isso. Uma equipe de marketing. Marketing aqui a gente entende como geração de campanhas. A Rede Soma tem campanha, sim,
para o consumidor final, tem campanhas para o balconista, a gente tem várias campanhas do nosso mês, um calendário de marketing, né, com as datas, ativo, para poder nortear a farmácia, o que vai ser falado no mês que vem, então ela já sabe com antecedência o que vai ser falado no mês de junho, quais são as cores, quais são os temas, elas recebem tudo isso, né? Certamente eu vou esquecer de alguma coisa, gente, porque graças a Deus é muita coisa. A gente tem na nossa equipe hoje de comunicação e marketing, a Luana está aí para me ajudar, mas cerca de 6 pessoas, né, Luana, diretamente ligados à equipe de marketing e comunicação. A gente tem também uma coluna, aí não é por ordem de importância, né, eu brinco assim, não tem uma mais importante que a outra, porque numa coluna, né, num pavimento aí de 4 colunas, se você tirar uma coluna, ele vai todo para o chão, né? Então, a gente entende como gestão também, né, uma parte importantíssima para ser trabalhada na farmácia, isso para nós é crucial. A gente sabe que só através da gestão a farmácia de fato vai crescer, a gente tem consciência absoluta disso, e a gente sempre fala no nosso dia a dia que só a mudança, que só a transformação, só a profissionalização vai fazer, então a gente tem um trabalho muito grande, daí o fato da gente ter 24 consultores internos, mais uma equipe de consultoria externa que visita as lojas, mais o nosso dia a dia. Então, gestão para a farmácia é o que vai mudar, né, o negócio dela, né? E o comercial, que a gente já falou aqui também, que desenvolve negociações, igual a gente falou aqui, que vai desenvolver, vai conseguir mais 5% de desconto, mais 1% de desconto, mais 2%, mais taxa de cartão de crédito, mais bobina mais barata, mais sacola mais barata, mais redução de custo, tudo isso é através do comercial que desenvolve isso para a gente, né? Então, a gente, desde o começo da Rede Soma, 8 anos atrás, quando começamos a desenhar o projeto foi baseado nessas 4 colunas. Então, eu tenho que desenvolver equipes e desenvolver, né, uma vez desenvolvida a equipe, essa equipe tem que desenvolver dia a dia, todos os dias, novos projetos, novas possibilidades, novas formas diferentes de fazer o que está sendo feito, para que isso chegue à farmácia e faça com que ela cresça, né? Por isso que eu coloquei do lado aqui, né, aliado a isso, né, a estrutura, né, o que tem que acontecer, o que essas equipes têm que fazer, né, a importância aí de se ter estratégias, que é grande, né, diferencial do negócio. Eu costumo dizer, pessoal, assim, que para nós, né, a gente imagina o sucesso que o associativismo ainda tem para crescer, o tanto que ainda tem para crescer no Brasil. Porque o que falta para as farmácias hoje, que ainda se consideram independentes, que uma hora vão se associar, ou até para as nossas farmácias mesmo, que já estão associadas, é estratégia. Porque ela tem o melhor atendimento, porque ninguém atende tão bem quanto o dono, né? A maioria das farmácias da Rede Soma, o dono está ali no balcão, né, no dia a dia, embora tem farmácias que tem 10, tem donos, né, gestores de farmácia que tem 10 farmácias, mas ele está ali no dia a dia, ele está conversando, ele está acompanhando, né? Mas o que falta para eles, então, já que ele tem acesso, através do comercial, aos preços tão bons quanto as grandes redes da Abrafarma, já que ele tem acesso ao melhor atendimento para o seu cliente, um atendimento humanizado, ele chama o cliente pelo nome, poxa, quando esse cara tiver as melhores estratégias, ninguém segura, né? Você imagina um cara que tem acesso a uma boa compra, uma boa condição comercial de compra, tem o melhor atendimento e tem as estratégias, né, desenvolvidas, as melhores estratégias para o mercado. Esse cara é perfeito, o negócio dele é perfeito. E é por isso que, graças a Deus, a gente vem crescendo, né, ano passado, as farmácias da Rede Soma cresceram, em média, 27,5%, segundo o relatório do Equive. Então, a gente observa, isso é uma média, claro, né, das farmácias, mas isso para nós é muito mais importante do que o crescimento da rede. O crescimento da rede foi 31%, mas aí anexa esses 4% aí de abertura de novos CNPJs, né, novas farmácias que entraram para a rede. O mais importante para nós é ver as farmácias lá onde elas estão ganhando market share. Então, para nós, estratégias, né, é o objetivo dessa equipe. Criar estratégias, processos, soluções, né, inteligência, informações para as farmácias, tudo isso para as farmácias, né? Projeções, né? Capacitação para as farmácias, acompanhamento no dia a dia e desafios. Então, quando a gente tem uma equipe voltada para isso, né, através da inteligência, gerando informações, através das informações, gerando projeções, né, gerando desafios, ou seja, colocando meta para as farmácias, olha,
como a gente fez hoje aqui, com o Sonilson apresentando para nós os números do primeiro trimestre, né? Olha, vejam bem, a gente está crescendo aqui, mas aqui dá para crescer mais, então vamos crescer, né? A gente tem ferramentas hoje, a gente tem parcerias, né, que vocês também têm, né, que todos têm, com a Equivia, que traz para nós as ferramentas 360 graus, que ajuda demais, né, na avaliação. Além disso, a gente tem as próprias avaliações que são feitas aqui mensalmente com o Sonilson, né, pelo modelo geral. Então, a gente sabe que, através dessas informações, a nossa equipe de inteligência vai criar, né, gerar informações, gerar projeções de futuro, né, e colocar metas, acompanhar essas metas e capacitar a equipe, que a gente acha que é fundamental também, e isso a gente faz no dia a dia. A gente tem um programa de capacitação que já existe dentro da rede para os balconistas, para lideranças, para os gerentes, né, e no nosso dia a dia também. Quando ainda não existia pandemia, nas nossas convenções anuais, a gente trazia palestrantes também para poder falar e capacitar também os gestores das farmácias, né? Eu já estou encaminhando para o final, tá, pessoal? Meu compromisso é de concluir às 13 horas, a gente está caminhando tranquilamente para isso, mas a gente queria falar um pouquinho mais também sobre essa questão aqui, o foco na gestão da farmácia, como eu disse, né? Então, o foco nosso, que a gente trabalha muito, capacitando dia a dia, né, a gente valoriza muito, é a nossa equipe de consultoria. Esse pessoal aqui que fala com a farmácia todo dia, toda hora, através de WhatsApp, de e-mail, pelo telefone mesmo, falando com ela, se fazendo presente dentro da farmácia. Essa equipe de consultoria é que ela tem que trabalhar com as ferramentas de gestão que nós geramos, com a inteligência de mercado, dando suporte para elas, alimentando elas de números, fazendo análises contínuas, né, com essas farmácias, né, mostrando os indicadores de resultados que nós temos hoje, as projeções de crescimento, o que ela pode fazer, apresentando planos de ações que possam, né, dar para ela oportunidade de crescer. E aí, sim, estratégias individualizadas, ou seja, para cada farmácia, porque cada farmácia está vivendo um momento, vive num mercado diferente, né? Tem situações, inclusive pessoais, né? A gente tem casos, por exemplo, de que o dono da farmácia, infelizmente, né, mudou para outro plano, partiu, né, desencarnou e foi a esposa que teve que assumir a farmácia, né? Então a gente teve que dar suporte naquele momento difícil, de dor, mas também era um negócio que sustenta a família, também não poderia abandonar. Então, assim, cada estratégia individualizada por loja é que vai fazer também com que cada loja cresça. Ou seja, há ferramentas, há campanhas que nós temos nacionais, que envolvem, hoje a Soma está presente em 19 estados, né? Tem estado que tem 1 ou 2 lojas, mas a gente está presente em 19 estados, mas a gente tem ferramentas que são desenvolvidas para todas as 620 lojas, né? Mas a gente sabe que vai ter situações que o consultor vai ter que tratar loja a loja. Então, para vocês terem ideia, na Rede Soma, cada consultor tem, no máximo, 40 lojas para ele atender. O máximo que ele vai ter no painel dele são 40 lojas, porque é o que a gente acredita que ele tem condições de atender e atender com qualidade, de conversar com qualidade, né? Então, cada consultor interno nosso atende no máximo 40 lojas para que ele possa entender. Aí ele conhece a pessoa, conhece a história da farmácia e vai, né, cativando. E aí, pessoal, o pulo do gato para nós também, que no dia, e para vocês, não sei, pode ser algo novo para vocês, uma forma de pensar diferente, a gente entende que esse consultor, como fala todos os dias, quando a gente precisa de cumprir uma meta, de entregar como a gente viu aí, né, uma compra coletiva, entregar o resultado, a gente vai conseguir também maior profundidade, maior comprometimento da farmácia. Porque esse consultor é que vai buscar esse resultado com ele. Que ele atende ele o dia todo, ele resolve os problemas de PBM, a gente brinca aqui que até conselho matrimonial a gente costuma dar, né? Mas quando ele precisa, então, de um resultado, precisa de entregar um resultado para a indústria, quando a gente precisa de entregar um resultado para um distribuidor, por alguma negociação, algum volume que a gente se comprometeu a entregar, ele sabe que ele vai ter uma entrada maior com esse gestor de farmácia também. Isso pode ser uma oportunidade que, às vezes, a gente está deixando de escapar, né? Então, ele trabalha também dando apoio nas soluções, ele e ela, né? Na verdade, estou citando muito ele aqui, o consultor, mas a maioria, na verdade, é mulher, né? São as consultoras, a gente valoriza muito elas aqui na nossa equipe. Então, dá apoio nas soluções também, capacitar a equipe, o consultor também ajuda na capacitação,
Alguns deles dão treinamentos, inclusive, de vendas para a equipe. Alguns se utilizam dos treinamentos que a gente já tem pronto para entregar para as farmácias, né? Eu mesmo faço questão de dar um treinamento de vendas todos os meses, ao vivo. A gente cria um webinar, né, através da nossa equipe de marketing, e as farmácias que quiserem capacitar os balconistas acessam lá naquele momento. A gente faz em 2 horários, de manhã e de noite, para que eles possam se capacitar, né? E é uma oportunidade também de eu estar falando com todo mundo, isso é muito legal. E avaliação e metas. A gente ensina a farmácia a colocar metas. As farmácias não sabem, as farmácias de vocês não crescem mais porque elas não colocam metas. As nossas farmácias, desculpa, deixa eu corrigir aqui, as nossas farmácias associadas a nós não crescem mais porque elas não sabem para onde elas querem ir. Elas não sabem, não fazem a menor ideia do qual faturamento eles querem ter em 2021. Elas não fazem a menor ideia de qual faturamento eles querem ter agora em maio, em junho, em julho. Então é aquele negócio, a gente fica como aquele barco, né, que não tem navegador e vai para onde o vento mandar. E quando a gente começa a colocar metas para as farmácias, elas crescem, e às vezes assustadoramente, né? Então comecem a pensar nisso também, se é que já não fazem, né? É algo que foi novo para nós, quando a gente começou a aplicar, e talvez seja novo para alguns de vocês. Provavelmente alguns de vocês já o fazem há muito mais tempo que a gente. Aqui eu trouxe algumas fotos lá da nossa sede, né, da nossa equipe, um pouco da equipe de consultoria. Essas fotos aqui, né, Luana, estão um pouco antigas, né? Esse salão já está bem mais cheio, né? Mas aqui a gente tem a nossa equipe trabalhando aqui, né, no nosso dia a dia. E para a gente encerrar, eu queria deixar essa frase aqui com vocês, que a gente acha importante, né, que é um conceito que a gente criou também. A sede da rede deve ser a extensão do escritório da farmácia. Aí acontece uma integração. Vejam bem, se há uma integração se há um objetivo seu de integrar, de trazer, de fazer com que a farmácia se entenda e se veja, né, como realmente rede, que ela entenda que o negócio dela ali é realmente rede, há a necessidade dela perceber que a sede, que o escritório central da rede, na verdade, é uma extensão do escritório dela. E a gente fala isso no dia a dia para as farmácias. Olha, nós estamos aqui todos trabalhando para você, nós somos uma extensão do seu escritório. E eu explico um pouco mais sobre isso. Eu costumo dizer o seguinte, eu pergunto para um gestor da farmácia, vocês têm, a Luana está me respondendo aqui que não tem foto atualizada pela pandemia, estamos evitando aglomerar, beleza. Mas se você tem a necessidade de fazer com que ele entenda que faz parte da rede, começa por aí. Quando você explica para ele que a rede não é o escritório, não são as pessoas que estão lá, mas ali é um escritório central, né, uma extensão do escritório da farmácia. Eu pergunto muitas vezes para o gestor da rede, você tem uma equipe de marketing? E às vezes ele responde, não, tem, está aqui dentro, está aqui no nosso escritório. Você tem um gerente, um diretor comercial, uma equipe para ficar negociando o tempo todo oportunidades para o seu negócio, desde uma bobina para impressora fiscal, até uma negociação com a GSK ou com as maiores indústrias do mercado. Ele fala, não, tem, está aqui, está dentro do escritório central, pelo qual, né, pela farmácia que você se associou. Então, a pergunta, ela passa por aí, né? Você tem, sim, um escritório, você tem, sim, uma equipe de marketing, você tem uma equipe de tecnologia, desenvolvendo tecnologias para a sua farmácia, né? Você tem uma equipe dando suporte para você, que não está aqui dentro da sua farmácia, não está aí dentro da sua farmácia, mas está dentro do nosso escritório central. Então, é a frase que a gente queria, é um conceito que a gente queria deixar, que faz parte do nosso dia a dia. Espero que possa ser também um norteio para a vida de vocês. Eu termino concluindo aqui, deixando a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, e agradecendo todo mundo por ter escutado o Baixinho aqui falar. Espero que possa ter contribuído alguma coisa. Estou ansioso para ouvir os senhores também nos seus comentários e nas dúvidas, se tiver. Paulo, obrigado mesmo pela oportunidade que você nos deu de contar um pouco da sua experiência com a associação. E eu gostaria de abrir agora para todos os presentes,
se tiver alguma pergunta para fazer para o Paulo, fique à vontade, tá? Porque nós vamos, para o mês que vem, buscar alguém mais para estar falando aqui na Assembleia, tá? Só falei que ia mostrar a foto lá do nosso escritório, da parede, com a nossa missão, nossa visão, nossos valores lá. Ok. A gente tá dando para ver aí, né, pessoal? Tranquilo. A promessa tem que ser cumprida, né? Então tá aqui, tá cumprida minha promessa, tá impregnado na nossa parede, né? A gente fala que tem que estar impregnado no nosso coração, a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, né, que estão lá na parede do nosso escritório. Essa foto é antiga, o escritório está bem mais cheio hoje, graças a Deus. Né? Mas acho que se alguém teve já a oportunidade de visitar o grupo Johnson & Johnson, alguma das sedes do grupo Johnson & Johnson, onde eu trabalhei 25 anos, eles têm lá o credo, né? Então, tem o credo, são 5 passos do credo. Então, esse é um... E está lá, todas as entradas, todos os prédios do Grupo Johnson têm o credo. E isso faz com que uma empresa, hoje, que está com 118 anos de mercado. Entendeu? Então, é super importante, super relevante ter esse tipo de estímulo visual para falar assim, para onde eu quero ir, o que eu faço, que valores eu preciso entregar, sabe? Então, isso é bacana, parabéns pela forma que conduziu. Alguém tem perguntas, não? Eu só tenho dar parabéns ao Paulo. Em um espaço tão curto de tempo, ele construiu uma história tão legal como a da Obrigado, Soma. Compartilha e Vai crescer muito mais. Aí. Parabéns, quiser, Paulo. Juntos. Parabéns aí, sua empresa é muito profissionalizada, viu? Parabéns, Wilson. Obrigado, Elifas. Estamos juntos, vamos crescer junto mais ainda, se Deus quiser, né? Queria dar os parabéns também, Paulo, principalmente por essa visão assim, muito focada na loja, né? Acho que isso aí você botou isso durante toda a palestra, e isso eu acho que é o principal valor realmente da associação, né? Pensar sempre na loja. Eu acho que isso daí é muito legal, né? Você apresentando e falando isso o tempo todo. Ok. É a única saída, o único caminho a seguir, né? É foco a quem realmente faz as coisas acontecerem, né? Beleza. Queria agradecer. O Carlos Pinheiro está aí ainda, né? Carlos? Sim, estou aqui. Gostei muito da palestra, queria parabenizar aí o Paulo Henrique, foi fantástico a empresa, muito bom mesmo conhecer tudo isso que vocês construíram até hoje. Isso é muito bom para nós que estamos começando agora. E obrigado, Nilson, pela oportunidade de estar participando. Ok, Carlos. Tá? Tudo de bom para você. O Paulo Só que, pegando isso no que o Carlos falou aí, que vocês falaram, inclusive, a gente... Agora não dá nessa pandemia, né? Mas a gente está aberto aqui para receber visita de vocês, né? Quem já esteve aqui conosco sabe que a gente... Né, é um livro aberto aqui, o Giovanni já esteve aqui conosco, o Alessandro, lá de Santa Catarina, esteve aqui com a gente, passou, acho que uns 2 dias, uns 3 dias aqui com a gente. Então, assim, maior prazer receber vocês, tá? Agora não vai dar. Ano que vem, se Deus quiser, a gente está inaugurando nossa nova sede, né? Tasmânia, Luana, a gente está ansioso, porque vai ser uma sede, um espaço com 1.000 metros quadrados, a gente vai ter um anfiteatro para mais de 100 pessoas, para a gente poder capacitar a nossa equipe e as pessoas que vierem. A gente vai ceder esse anfiteatro para a cidade também, para alguns eventos na cidade, treinamento de outras empresas. A gente está, como a gente disse, a gente preocupa muito com a qualidade de vida do nosso pessoal, a gente está construindo dentro desse espaço uma área de escape, que a gente chama, né, um jardim onde eles vão poder, a cada 3 horas, cada 2 horas, descer, dar uma despressurizada na cabeça, porque ficar ali o dia inteiro, né, com o fonezinho de ouvido e falando com o cliente, tentando convencer os clientes a usar as ferramentas que vão fazer eles crescer, que é a nossa lida no dia a dia, né? Então, ano que vem, se vocês nos derem a honra de nos visitar, serão muito bem-vindos. A gente vai ficar muito feliz de recebê-los pós-pandemia, né? Poder se abraçar finalmente, se Deus quiser.